pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do Canal Educação. Vamos começar a nossa noite depois do intervalo, né? Começa nada, professora, a gente até terminando a aula, né? Mas vamos falar de que hoje, galera? Vamos falar de ritmo, vamos falar de ginástica rítmica. Eu queria dar um alô, um beijo todo especial para a galera de Colônia do Gurgueia, galera de Hugo Napoleão, Santa Rosa do Piauí, minha gente, que felicidade que ter vocês aqui nos nossos polos, né? Conosco aqui na nossa aula. E um beijo também todo especial para a galera que está no YouTube, que está assistindo a nossa aula. Fique aqui conosco, a gente vai entregar muita coisa para vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre ginástica rítmica. Vamos falar aqui das bases, dos fundamentos, da história da ginástica rítmica. Essa ginástica que é tão linda. Eu sou apaixonada. Galera de Guaribas que acabou de entrar, sejam bem-vindos. Eu sou muito apaixonada pela ginástica rítmica. Gente, eu não estou ministrando conteúdo só porque eu sou apaixonada, óbvio, né? Eu não faço essa seleção, porque eu prefiro a ginástica rítmica. Quem me conhece sabe que, inclusive, eu sou daquelas que prefere dar um conteúdo que não ministraram, um conteúdo que não é comum, né? Eu até prefiro. Mas, galera, o que a gente vai mostrar hoje para vocês? Nós vamos falar sobre a ginástica rítmica, tá certo? Vamos reconhecer as características da modalidade, vamos apresentar aí os fundamentos, vamos colocar aqui para vocês um pouquinho da história, certo? E depois, em casa, né? Depois, quando vocês da nossa aula, vocês podem acessar, tá? Vocês têm que fazer a nossa atividade. Thiago, eu tô com um probleminha nessa caneta, né? Riscou, né? Tá com delay, é? Bora lá, gente. Então, depois vocês acessam aí o site da Confederação Brasileira de Ginástica Rítmica e vocês podem encontrar lá algumas regras, tá bom? Vocês podem acessar para encontrar algumas regras. A nossa aula, a gente não vai conseguir falar muito de regras, a gente não vai conseguir falar de muita coisa, porque são muitos detalhes, são muitas regras. Então, a gente vai falar mais das características da modalidade para que vocês tenham mais, vamos dizer, uma certa consciência sobre o que é essa ginástica. Bom, eu não sei se vocês sabem, né, galera que do terceiro ano, galera do EJA 7, já está finalizando aí os estudos, né? Eu sei que algumas pessoas vão para a prova do Enem, algumas pessoas têm probabilidade aí de passar, né? Muita gente, uma probabilidade alta, não quero dizer que não é só uma probabilidade, é uma probabilidade alta de passar. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, já caiu esses conteúdos de ginástica na prova do Enem? Então, galera, obrigatoriamente a prova de linguagens, o conteúdo de linguagens, a prova no primeiro dia de aplicação de prova, que é a prova de linguagens, a gente vai ter aí alguns elementos que são muito importantes, né, que é os esportes. Então, a ginástica rítmica, ela é um esporte, certo? Quais dinâmicas que esses esportes aparecem, em quais dinâmicas que eles vão aparecer aí na prova? Primeiro, nós temos muitas dinâmicas como o social, tá? As questões sociais do esporte. Então, traz as questões sociais, traz as questões de paridade, traz as questões de igualdade de gênero, tá? E tem uma coisa muito especial na ginástica rítmica que eu gostaria que vocês se atentassem, que essa é uma modalidade exclusivamente feminina, tá? Essa é uma modalidade exclusivamente feminina, ok? Feminina, é uma modalidade exclusiva feminina. Então, vocês vão me perguntar assim, professora, essa modalidade, ela o que poderia, né, chamar a atenção para colocar essa modalidade no contexto dos esportes, no contexto o que seria atrativo tocar, em qual aspecto poderia ser tocado dentro da prova de linguagens, né? Primeiro, a questão da igualdade de gênero.
Se fala muito de igualdade de gênero, se fala muito das possibilidades e tal, mas existem muitas modalidades que ainda são exclusivas para um determinado gênero, como, no caso, a ginástica rítmica, que ela é exclusiva feminina. A partir de 2024, nas próximas Olimpíadas, algumas modalidades elas vão tornar-se mistas, ok? Algumas modalidades vão tornar-se mistas. O que é isso, professor? O que é uma modalidade mista? Uma modalidade que vai ter a junção de homens e mulheres, tá? Homens e mulheres, ok? Mas, galera, vamos entender um pouquinho da ginástica rítmica. Eu falei dessas possibilidades que poderia acontecer, tá? Isso pode acontecer. Tiago, a gente aqui nessa sala aqui, ano passado a gente deu a dica do skate e foi na quinta-feira, no domingo foi a prova. Será que eu tô cantando a pedra agora da ginástica rítmica? Rapaz, olha que eu tô acertando muito. Profetizando, exatamente. Vai que traz esse contexto aí, né? E o mais incrível, para quem não sabe, né? Todo o texto que a gente passou aqui no canal Educação, do jeito que está aqui no nosso slide, estava lá na prova. E aí até eu comentei esse final de semana nas revisões, qual o critério, né? A gente é uma análise, entender o contemporâneo, entender a realidade atual, entender quais as dinâmicas dos esportes está acontecendo e entender que isso pode sim estar. Essa dinâmica bem aqui da ginástica rítmica, das atividades mistas, isso pode estar na prova do Enem, tá bom? Então, por que que isso pode estar? Porque é uma dinâmica nova. O INEP adora coisas novas. Isso pode acontecer, certinho? Então, qual a origem da ginástica rítmica? Ela nasce aí desde 1946. Eles utilizaram a música. Então, ela tem origem lá na Primeira Guerra Mundial, ela nasceu sem regras, nasceu sem nome específico, e somente em 1946 foi que houve o incremento aí do ritmo, tá? A palavra rítmica. Rítmica exatamente por poder utilizar a música. E em 1962, gente, ela foi reconhecida como esporte. E em 1984 ela foi incluída aí no COI, pelo COI, nos Jogos Olímpicos. Eu não sei se vocês sabem qual é essa dinâmica, tá? Mas o simples fato de ser uma modalidade esportiva não garante essa modalidade a ser incluída nos Jogos Olímpicos. O que vai levar uma modalidade a tornar-se olímpica? É a adesão, é a quantidade de participantes, é quanto que ela é abordada, a quantidade de países que tem essa modalidade, a quantidade de países que pratica essa modalidade. E isso é que vai tornar a modalidade mais atrativa, né? Para que nos Jogos Olímpicos ela tenha aí pelo menos público para assistir, ok? Então, gente, a ginástica rítmica ela conta com provas individuais e provas em conjunto, assim como a ginástica artística, tá? A ginástica rítmica, gente, tem aí todo mundo. Eu também tinha essa dificuldade de diferenciar artística. Rítmica, ok? Eu tinha essa certa dificuldade de artística e rítmica. Eu acredito que a maioria também. Até porque quando a gente vê essa imagem aqui das meninas na fita, que tem todo o componente artístico, a gente pensa logo que aí é a modalidade artística, né? Mas então, gente, professora, e também eu fico assim, será que aquela apresentação das meninas lá do solo, na ginástica artística, ela tem música, né? Tem música. E aí acaba trazendo uma pequena confusão. Mas, gente, olha só, os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são 5 aparelhos, né? O arco, a massa, a bola, a fita e a corda. São os aparelhos que são utilizados aí na GR. Essa ginástica rítmica ela é muito parecida com o nado sincronizado, por isso que ela também, assim como o nado sincronizado,
ela é exclusivamente feminina, ok? Agora, gente, ó, eu vou dar um minutinho só para vocês vão dizer uma característica, tá, da ginástica artística que se assemelha com a ginástica rítmica. Aí vocês vão me dizer por que que elas são diferentes, né? Elas são semelhantes, mas também são diferentes. Eu quero que vocês me digam aí. Rapidão, um minutinho só. Aqui, ó. Bora lá, pessoal. Então, uma característica da ginástica artística, gente, a gente tem a música na ginástica artística também, tá? Só que na ginástica artística a gente só tem música nessa modalidade, tá? Que é o solo, ok? Música eu tenho, porém é só na prova de solo. Um outro detalhe também que algumas pessoas não sabem, o solo feminino e o solo masculino são diferentes. Na prova de solo masculina, não tem música. Não tem música. Ok? Na prova de solo masculina, não tem música. Na prova de solo feminina, tem música, mas essa música é só instrumental. É só instrumental. Então, galera, na prova de solo feminina, eu só tenho a música instrumental. Já na ginástica rítmica, eu tenho música, mas essa música, galera, ela não é instrumental, tá? Ela tem canto. E é exatamente essa característica que diferencia uma da outra. A prova tem música, as duas têm música, só que uma é instrumental e a outra tem canto, ok? Agora a gente vai apresentar para vocês os aparelhos da ginástica rítmica. Quais são os aparelhos? Quais são os aparelhos da ginástica? O que nós temos de aparelho na ginástica? Na ginástica artística, nós temos salto sobre a mesa, nós temos a argola, nós temos as traves, nós temos as barras assimétricas, barra fixa, nós temos o cavalo sem alça, né? Cavalo com alça, desculpa, cavalo sem alça, cavalo com alças. E nós temos as argolas. E aqui na ginástica rítmica, nós temos a corda, as massas, o arco, a bola e a fita. Então, o primeiro aparelho que a gente vai falar agora é a corda. Olha só, nós temos aqui uma ginasta com a corda.
Então, gente, essa corda ela pode ser tanto de sisal como material sintético. Sisal é aquele material, né, que parece plástico, desculpa. Sisal é aquele material de corda mesmo, aquele que parece palha, tá. E a gente pode também aquele material que parece plástico, que é o sintético. Então a gente tem aí os 2 tipos de corda, tanto sisal quanto de sintético. O tamanho dessa corda, ela vai variar de ginasta para ginástica, porque tem ginastas maiores, um pouquinho maior, e outra ginasta um pouquinho menor. E a movimentação e os fundamentos básicos dessa modalidade é o salto. Então, a predominância do fundamento aqui é o salto, o fundamento predominante é o salto, ok? É o salto. No arco, galera, o que é o arco? O arco é o que a gente chama de bambolê, é essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Então, na ginástica, a gente tem aí um arco que mede 80 a 90 centímetros de diâmetro, tá? Pesa aí no mínimo 300 gramas. Nesse caso aqui do arco, ele não vai ter um fundamento obrigatório, né? Ele vai ter sim algumas exigências obrigatórias, mas não tem um movimento específico predominante, tá? Não tem um movimento predominante, ok? Então, aqui ele vai utilizar vários fundamentos: equilíbrio, pivôs são giros, saltos, tá? A flexibilidade, olha aqui, ó, flexibilidade e as ondas são os movimentos obrigatórios, não, os movimentos que são executados, fundamentos executados aí com o movimento com um aparelho arco. Aí a gente vai para a bola. A bola, para mim, gente, é uma dos mais interessantes. Para mim, é um dos mais bonitos também. Eu lembro demais que quando eu era criança, que eu gostava de assistir as competições. Eu esperava, né, as Olimpíadas, eu sempre gostei muito de Olimpíada, nunca nem imaginei na minha vida que eu fosse ser professora de educação física. E eu sempre tive paixão pela ginástica rítmica, eu sempre achei lindo, perfeito, exatamente. A prova da ginástica sempre foi muito interessante para mim, eu sempre tive muita vontade de aprender, de entender. E é uma das provas mais lindas para mim, assim, plasticamente ela é uma das provas mais bonitas. A ginástica rítmica é uma das provas mais bonitas que tem, porque tem toda a questão artística, cultural, tudo que é colocado ali na ginástica, fora que os elementos de ginástica, né, os elementos que a gente está falando aqui, os fundamentos de ginástica, eles são obrigatórios para todos os países, né? Mas, para quem não sabe, tem a parte artística. Tanto na prova de solo, lá na ginástica artística, como na prova de ginástica rítmica, tem um componente artístico. Professor, e o que é esse componente artístico? É a criatividade que o atleta vai colocar ali elementos de dança, que a gente vai já falar sobre esses elementos, tá bom? A bola. Gente, a bola, ela vai aí de 18 a 20 centímetros de diâmetro, tá? Ela pesa aí 400 gramas no mínimo, tá? E ela, obrigatoriamente, ela é de borracha. Não é uma bola de couro, né? Como as pessoas podem até pensar. Não, ela é uma bola de borracha específica para ginástica rítmica. A bola apresenta predominância de movimentos, né? A predominância é flexibilidade e ondas. Olha aqui, gente. Todo mundo consegue ficar assim, né? Eu até, uma vez eu dando aula com esse material, com essa imagem, um aluno disse assim, professora, parece exorcista, né? Gente, realmente a flexibilidade é uma característica imprescindível para a prática da ginástica rítmica. Galera, e as massas? O que são massas? Professora, são maçãs?
Não, gente, não são maçãs, são massas. Olha aqui as massas. As massas parecem baquetas. Parece aqueles pauzinhos que a gente bate em bateria, que tem o nome de baqueta, né. As massas parecem baquetas. Ele é composto aí de 2 massas são esses aparelhos. A cada massa mede aí 40 a 50 centímetros, tem 150 gramas, ou seja, é bem levinho. Cada massa deve ter aí 3 centímetros no máximo na cabeça, ou seja, ela é pequena, não é grande. O material ele é sintético ou de madeira, e o movimento corporal predominante é o equilíbrio, tá. Então o trabalho com a massa, ele é voltado para o equilíbrio. Haja vista que é um aparelho extremamente leve, extremamente fácil de derrubar, e também o equilíbrio corporal, certo. Então, o equilíbrio da atleta é levado em consideração. Gente, tem um detalhe muito importante que eu não sei se vocês já observaram, que existem os arremessos, né, as atletas elas arremessam esses aparelhos, certo. Elas fazem lançamento desses aparelhos. E há uma necessidade de receber esse aparelho. Então, tudo na ginástica, ela é milimetricamente pensado. Então, as rotinas que são elaboradas, elas são elaboradas com alguns elementos que a gente vai falar mais à frente, tá. O que é a fita? A fita, ela é a parte mais plástica que tem realmente na ginástica, né. É o aparelho que mais chama atenção. Eu confesso que é o aparelho que eu mais gosto. Eu gosto muito do arco, da bola e da fita, para mim são os mais bonitos. Então, eu lembro bem que quando eu era criança eu queria fazer fitas para fazer o movimento das ginastas, eu achava lindo, eu achava perfeito. Simplesmente é o que a maioria das crianças, a maioria das pessoas veem e se sentem mais atraídos, né, porque tem todo o aspecto plástico, realmente o plástico, gente, não é plástico do material não, é da exuberância, né. Por isso que a gente chama de artes plásticas, né, então, tem todo o contexto plástico da modalidade. Então, a fita ela tem aí 6 metros, pesa 35 gramas, a largura é 4 a 6 centímetros, tá. O material pode ser de cetim. Existe um estilete, que é esse pedacinho que a atleta segura, né, que é um filetinho. Ele tem aí de 50 a 60 centímetros da base. Aproximadamente ali 1 centímetro de diâmetro, tá, e o movimento corporal predominante é o pivô. Então para as crianças, né, para a prática em crianças, a gente faz uma diminuição no tamanho dessa fita. Porque a criança ela precisa aprender a manejar, manusear essa fita. Então, quando a fita é muito grande, ela não consegue fazer o manejo correto. Então, precisa realmente ter aí um tamanho coerente para o tamanho da atleta, certo? Como a corda também, a corda tem cordas maiores e cordas menores, exatamente para proporcionar aí a atividade uma certa segurança. A gente vai falar um pouquinho das regras, tá. Então, quais são as regras da ginasta? Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que as modalidades, elas são apresentadas, conforme o nível, tá, de competição. Tem algumas competições que têm diferenciação nas suas fases. Por exemplo, aqui nos Jogos Olímpicos, no individual tem 2 fases, a classificatória e as finais. E outras competições têm aí a outras fases, ok? Outras competições vão existir outras fases. Mas o que que é importante eu saber sobre as provas de ginástica? Como vocês viram, a gente já falou sobre a ginástica artística, a gente tem aí a aplicação, né, da ginástica, a gente tem a aplicação de algumas, vamos dizer, algumas características, como a questão técnica
e a questão de execução. Então, tem a pontuação da técnica e tem a pontuação de execução. É uma vez que a gente não precisa só fazer corretamente, mas tem ali, dentro daquele corretamente, tem que ter um grau de dificuldade. Então, a atleta ela vai ser pontuada dentro do grau de dificuldade, dentro do grau, de não só dentro do grau de dificuldade, como no grau de execução. Então, a atleta tem que estar bem tecnicamente, mas tem que ter níveis de dificuldade na sua apresentação. Se não é uma apresentação, eu já até comentei em outras aulas, por exemplo, a nota que você tirou de execução, né, de técnica, foi 8, né, imagina que você tirou 8 na prova técnica. Aí isso foi uma atleta boa, tirou 8 de técnica, a apresentação dela tinha pouca dificuldade, ela tirou 7, então ela fez 15 pontos. Agora imagina aí, ó, agora eu tenho uma outra atleta que ela não foi tão boa na execução, porque ela apostou no grau de dificuldade e tirou 9. Então, essa atleta que apostou na dificuldade e na execução ela teve mais falhas, ela vai ter uma nota maior. Aqui, ó, ela tem 16 e aqui ela tem 15. Ou seja, não vale só fazer correto, mas tem que fazer com dificuldade, tá? Eu estou dando um exemplo bem grosseiro, gente, mas é isso. Na ginástica tem que haver o grau de dificuldade. Não adianta você ser só correto. Porque às vezes você faz o movimento perfeito, um giro que é super simples. E aí o mais importante é fazer um giro com dificuldade. Então, a área de apresentação na ginástica rítmica é 13 por 13, é um quadrado 13 por 13, tá? Cada ginasta faz sua apresentação com um dos 5 elementos, tá? Nos Jogos Olímpicos, porém, só são utilizados 4 elementos, certo? Não é 5, é 4. Como eu falei para vocês, na competição das Olimpíadas, nós temos 2 fases, a fase classificatória e as fases finais. Os atletas, eles se apresentam com um elemento e as 10 melhores, elas vão avançar aí para a final. Só, gente, que nessa fase final, elas vão se apresentar com todos os elementos, ok? Gente, na competição por equipe, isso ali era no individual. Na equipe, a gente vai ter aí, cada grupo vai se apresentar com 5 bolas. Em seguida, elas vão utilizar as fitas e os arcos. E as notas dessas 2 rotinas são somadas e os 8 melhores times passam para a final. Ou seja, aqui na competição por equipe, os 8 melhores vão para a final. As 8 equipes melhores, né? Então, na apresentação de conjunto, a série tem 2 minutos e 15, 30 segundos, é 2 minutos e 15 segundos. A 2 minutos e 30 segundos, ok? Já no individual, 1 minuto a menos, ou seja, 1 minuto e 15 e 1 minuto e 30. Beleza, galera? Então, aqui é uma das regrinhas da nossa ginástica. Bom, gente, a fita, né, como eu falei para vocês, a fita, ela é o que apresenta aí os movimentos mais marcantes, apresenta diversas figuras coreográficas, é exatamente pela exuberância e as possibilidades de figuras que traz esse atrativo que elas formam, que é aquele espetáculo, né, um espetáculo lindo. Exatamente por essa dinâmica que traz aí bastante, atrativos, né. E, gente, e tem um detalhe, os movimentos que são usados na fita, exatamente aqueles entrelaçados, as passagens escapadas, né, os espirais, as serpentinas, tudo isso é
o que transforma o espetáculo da ginástica e da utilização da fita. Quando a gente vê o manuseio do aparelho da ginástica, a gente já pensa logo, como que isso vai se montar, né, como que isso vai se montar, como que isso vai se conectar. A gente chama isso de rotina, tá. Elas vão trazer dentro da rotina delas, alguns elementos que elas devem apresentar. Então quais são os elementos que o atleta vai apresentar? Existem movimentos obrigatórios, tá, existem movimentos obrigatórios que eles vão ter que trazer dentro daquela série deles, dentro da rotina. Então essa rotina, gente, essa construção da coreografia, ela é algo extremamente trabalhoso, e tem que ser também uma coreografia extremamente criativa. Então, na ginástica, a gente tem aí um excesso de criatividade, né, porque eles vão colocar aí vários elementos que são importantes, tá. Agora dá uma olhadinha nesse quadro que a gente tem aqui da ginástica rítmica. Olha só, a gente tem como acontecem as competições, elas acontecem no individual e no conjunto, tá. As atletas, elas vão apresentar uma série, que a gente também pode chamar de rotina. Essa série, ela vai ser realizada com os aparelhos, que pode ser, ó, esses aqui, tá. E essa série ela vai utilizar e vai depois que ela fizer, né, ela vai recebendo uma pontuação, como eu disse para vocês, que vai de dificuldade e execução. A dificuldade, gente, e execução são 2 características do movimento, tá. Então, quanto que aquele movimento foi difícil e quanto que aquele movimento foi perfeito. Então aquele movimento vai receber uma nota. Essa nota vai dizer se foi perfeito, se foi imperfeito, se foi bom, se foi ruim, se foi médio. E a execução, desculpa, eu falei da execução. E da dificuldade, eu vou dizer se aquele movimento ele é difícil ou ele é mediano, se ele é fácil. Então tudo isso vai gerar uma nota, certo? Quem vai dar essa nota é o júri, e esse júri, gente, ele vai deduzir. O que é deduzir? Através das falhas que aquele atleta vai cometendo, ele vai abatendo a nota do atleta. Na ginástica, gente, o atleta ele já começa com a nota, né, ele já começa ali com valor. Imagina aqui que ele já começa com 10. A partir de cada falha, vamos dizer, se é uma falha simples, ele vai apresentar 9,87. Aí ele apresentou outra falha simples, 9,86. E a partir de cada falha que vai acontecendo, o árbitro vai diminuindo a nota daquele atleta. Ok? Então, olha aqui como é que a série ela é composta. Ela é composta por uma rotina de exercícios, ou seja, grupos corporais, passos de danças e manejo do aparelho. Na ginástica rítmica, nós temos essa rotina. Grupos corporais, o que que eu preciso fazer? Quais são os fundamentos que eu preciso executar? Os saltos, os equilíbrios, as ondas e as rotações. Passos de dança, aí entra o elemento artístico. É nessa hora que o atleta tem a possibilidade de fazer a parte artística, né. Então aqui ele vai criar, vai desenvolver, diferente de um movimento quadrado, que é um movimento de salto, um movimento de equilíbrio. Aqui a gente vai criar, né, vai ter a parte da criatividade, aqui é onde o negócio desenrola, para a série ficar mais bonita. E eu tenho outra parte da série, que é o manejo do aparelho, que ele vai exatamente, demonstrar a minha qualidade técnica. Na ginástica, a gente tem os lançamentos e a recuperação, que é obrigatório.
eu tenho que lançar aquele aparelho, como eu tenho que recuperar aquele aparelho. E aí a gente tem um movimento em 8, né, o balança, espiral, moinho, serpentina, batidas, giro, que são os movimentos dos manejos, tá, que também são elementos obrigatórios. Aí vocês vão me perguntar assim: "Professora, se eu não fizer?" A sua série já entra desfalcada, né, sua série já vai entrar sem ponto. Você precisa fazer, o manejo correto do aparelho, porque senão você vai perdendo ponto, tá. Então, o sistema de pontuação. Então eles, como eu falei, tem as duas questões que são colocadas, que é a dificuldade de execução. Dentro do elemento dificuldade, ele vai avaliar os saltos, os equilíbrios e as rotações. A partir disso aí, eles vão estar o tempo todo questionando, né, se esse salto realmente era o que era para ser, se teve lá as suas dificuldades. E aí, cada um desses movimentos executados pela ginástica recebe uma nota, né, nesses elementos não há uma pontuação máxima. Já na execução, nesse caso aqui, ele já inicia a série com 10 pontos, como eu falei para vocês, e a cada falha, ela vai deduzindo, ela vai abatendo. Então, por exemplo, como eu tinha falado para vocês, a cada erro, eles têm uns critérios, né, de dedução, eles vão deduzindo, ó, tal falta assim, eh, fechou a perna, deixou o braço para baixo, tudo isso vai contando, vamos dizer, um ponto a menos, só que não é um ponto, né, gente, são vários pontinhos pequenos ali que vão ser deduzidos. Então as árbitras, elas vão avaliar esses 2 elementos, tá, em relação ao grupos corporais, aos passos de dança, ao acompanhamento musical e ao manejo dos aparelhos, eles vão colocar isso em xeque, tá. E na avaliação eles vão observar se esses elementos, eles formam, de forma criativa, de forma dinâmica e de forma fluida. Uma coisa que as pessoas não entendem é que a ginástica, ela precisa ter fluidez. A série da ginástica, ela não pode ter quebras, né. Por exemplo, lá na ginástica artística, na hora do solo, elas vão correr, né, elas correm para fazer os saltos. Quando há aquelas corridas para fazer os saltos, mas você vê que existe uma conexão da coreografia com a série. Se a série, por exemplo, apresentar muita falha ou se a série apresentar muita desconexão com o tempo da música, a atleta ela vai perdendo nota, tá. Então a atleta ela tem a pontuação ali e a série dela está encaixada com a música. Por exemplo, se a atleta acabar a série antes da música, ela vai perder ponto, e é muito ponto, viu gente. E do mesmo jeito, se a música acabou e ela não terminou a série, a atleta também vai perder ponto, tá, porque a música é a sincronia da da ginástica. Por que que vai perder ponto, professora? Por que que é tão grave? Gente, a ginástica é rítmica, a ginástica tem que estar dentro do ritmo, é a modalidade que vai se encaixar com a música. Então imagina, eu vou me encaixar na música como se eu perdi, né, a conexão, tá. Então, se você se desconectar aí da ginástica, do ritmo, você vai perder aí, pontos, tá bom. Então galera, ficamos por aqui, eu queria agradecer demais ao pessoal que estava conectado aqui conosco, a gente vai encerrando essa aula por hoje, tá. Beijos, até a próxima aula galera, tchau, tchau.